ative o sino das notificações. A exploração do Mar Morto como local de recursos farmacológicos foi explorada detalhadamente pelos escavadores de Bocap e posteriormente revista em artigos de Gloria Moss. O Mar Morto, em algumas literaturas, insultado pelo seu odor, vapores e paisagem sombria, era, na antiguidade, paradoxalmente conhecido por ter plantas e minerais dentro e à volta dele, que eram usados para medicamentos e recursos curativos. O grande médico Galeno visitou esta região em algum momento antes de 166. As propriedades curativas do mel e do vinho de tâmaras da região, opobálsamo, mandrágora, garança, betume, enxofre, alume, sal e sabão são mencionados em muitas fontes clássicas, bizantinas, árabes e medievais. A área de Jericó, em particular, adjacente ao Mar Morto, estava isenta das condições salgadas e secas que impediam o crescimento nas margens do lago e era irrigada pela muito apreciada nascente de Ain es-Sultan, que, segundo Joséfo, irrigava uma grande quantidade de água em uma área com 70 estádios de comprimento e 20 de largura. Era nesta região que as tamareiras e o opobálsamo cresciam abundantemente, embora essas culturas pudessem ser encontradas em outros lugares ao redor do lago e as suas proximidades, os seus arredores, onde havia água boa e fresca, como em En-Gedi, por exemplo, e também Zoara. Podemos rever aqui as qualidades medicinais da cultura essênica e demais atividades econômicas que eram exercidas na região. Olá, meus ilustres amigos e amigas. Bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Fizemos esta introdução para falar do entorno do Mar Morto. Quantas plantas, quantos itens naturais estavam naquele lugar, na Palestina, desde os tempos antes de Jesus. Nós vamos falar sobre o famoso Bálsamo de Gileade. Estamos numa série que tem tudo a ver com um Jesus histórico. Os essênios também foram conhecidos por suas práticas médicas e farmacológicas. Existem diversos trabalhos publicados em inglês falando acerca disso. Trabalhos como os de Samuel Koltak, Gloria A. Moss, Manahem M. Breyer e Mordecai Gighon, entre outros trabalhos. Todos estes trabalhos publicados em livros, jornais, artigos científicos de grande relevância no mundo acadêmico, falando sobre os essênios e suas práticas medicinais. Nós estamos aprofundando a nossa investigação no contexto histórico-geográfico, demonstrando que havia subsídio material suficiente. Temos história, temos cultura material, achados arqueológicos para afirmar que os essênios praticavam a sua medicina. Afirmação esta que foi feita tanto por acadêmicos de fama e nome mundial como Geza Vermes, até mesmo como o polêmico John Allegro. Nós estamos estudando a obra da acadêmica Joan E. Taylor, Os Essênios, Os Pergaminhos e o Mar Morto. Estamos lendo o capítulo em que ela irá falar das raízes
remédios e propriedade das pedras. A medicina do Mar Morto. Na análise histórica acerca de Jesus, quando nós acompanhamos a evolução das pesquisas, hoje, atualmente, por muitos historiadores, Jesus é tido como um revolucionário, um pregador apocalíptico, analfabeto, que buscava a libertação da terra da Palestina, que estava sob o domínio do Império Romano. Muitos já escreveram biografias de Jesus, sendo ele um filósofo, outros escreveram sendo ele um curandeiro. A tese atual que está prevalecendo é do pregador apocalíptico camponês revolucionário. Atenção, o que vou falar agora, você não tem a obrigação de crer ou acreditar, mas apenas ouça e guarde esta informação com você, para quando você julgar que a mesma lhe seja útil. Mas a verdade é que nos círculos esotéricos, Jesus sempre foi visto como um grande médico que estudou na tradição dos essênios, que também era um conhecedor de filosofia, um grande aluno de diversos rabinos, desceu ao Egito para estudar. Todas estas figuras, na verdade, podem sim se concentrar em um único homem. Um médico pode ser um grande filósofo, e um grande filósofo pode ser um médico. Basta o mesmo indivíduo ter estudado filosofia e medicina. Assim como também participou das mais altas ordens que existiam na Palestina no século I. Mas para alguns isso não passaria de mera especulação. Muitos iniciados introduziram na pregação evangélica, a partir de determinado período da história, a expressão médico dos médicos, atribuindo a Jesus a mesma por causa dos seus poderes divinos que curavam e que assim ele estava acima de todos os médicos. Mas na verdade esta expressão é uma introdução para a porta de entrada da farmacologia dos essênios, aonde Joséfo estudou, aonde tantos outros admiraram estas características da seita, da ordem iniciática dos essênios, o mesmo lugar que Jesus até então passou. Ou seja, a expressão médico dos médicos, na realidade, revelaria um grande iniciado que residiu na Judéia, na Palestina, e que dominava a medicina do seu tempo. Então vamos falar sobre um dos conhecimentos que haviam naquele momento, acerca do bálsamo de Gileade. Historicamente, arqueologicamente, o que é o bálsamo de Gileade, o que mais tarde também ficou conhecido como o bálsamo judaico, Amiris gileadensis ou Comífora gileadensis. Produzia uma seiva conhecida como opobálsumum, que era um dos medicamentos mais raros e valorizados do mundo antigo. Referências em diversas obras, como Teofratos, Dioscórides, Plínio, Diodorus, Pompeus, Galeno, entre outros. Beda, escrevendo no século VIII, mas usando fontes anteriores, observou que na planície de Jericó há uma maravilhosa variedade de jardins, muitos tipos de palmeiras e uma enorme quantidade de abelhas, e lá cresce o opobálsamo. Plínio o descreve como o unguento mais valioso de todos, sendo um anticoagulante muito eficaz no tratamento de veneno de cobra, doenças oculares e auditivas, falta de ar, dor de cabeça, espasmos e assim por diante. Embora ele alertou, deva ser usado com moderação. Dioscórides observa que sua eficácia contra venenos, epilepsia, desmaios e tonturas eram reais. Estrabão
menciona sua reputação de curar dores de cabeça, cataratas incipientes e visão turva. Joséfo associa o bálsamo com a região de Jericó e En-Gedi. Não há nenhuma evidência, necessariamente, de que o bálsamo de Gileade tenha sido cultivado na Judéia antes dos asmoneus. Embora Joséfo registre o mito da expressão, eles dizem de que, de alguma forma, a raiz do opobálsam veio da rainha de Sabá como um presente para Salomão. Isso está em Antiguidades. A associação com Salomão pode ser considerado em uma leitura futura. Porém, na Judéia, o cultivo do bálsamo permaneceu um monopólio real dos asmoneus, passado para a dinastia dos Herodianos, embora historicamente também tenha sido detido brevemente por Cleópatra, até que acabou sendo controlado diretamente pela administração romana em 70 depois de Cristo. Galeno observa a superioridade do bálsamo de En-Gedi. Ele vai dizer, ele tinha o nome En-Gadi e era superior em qualidade ao bálsamo que cresce em outras partes da Palestina. Aliás, ao referir outras partes da Palestina, isto prova o ponto de vista de Plínio sobre a sua propagação mais ampla do que em tempos anteriores, no final do primeiro século depois de Cristo e no segundo, como apontam Fisher, Gicon et al. A passagem, por exemplo, que está no Talmud, Shabbat 26a, refere-se às plantações de bálsamo do rabino Judá Hanassi, perto de Citópolis, enquanto as do imperador romano estavam localizadas em En-Gedi. A planta foi representada em várias partes da região, cultivada do vale abaixo do Jordão, no mapa do mosaico de Madaba, do século VI. Ou seja, de fato, havia uma indústria farmacológica do bálsamo de Gileade, exatamente nas regiões principais ao entorno do Mar Morto, aonde também estava a comunidade dos essênios. Vimos claramente que o bálsamo era utilizado para tratar diversos tipos de doenças, desde tratamento de venenos, doenças oculares, problemas respiratórios, até mesmo cataratas em estágio inicial e visão turva. Os essênios abriam olhos aos cegos. Os essênios curavam os enfermos. Os essênios abriam ouvidos aos surdos, de maneira terapêutica, de maneira medicinal, com comprovação histórica e arqueológica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Se Jesus então fosse um essênio, treinado, iniciado desde a sua infância, como muitos foram, poderia ele ser um médico, um especialista? Bom, continuaremos a nossa investigação sobre o Jesus histórico. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhe.